tua misericórdia esta dura para sempre. Quero louvar a Deus pelo pastor Eco e toda a sua família. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Louvar. Geração e reino. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Para a minha esposa, da minha filha, que seria de mim sem vocês. Amo vocês. Obrigado. Vou estar sempre ao meu lado. Abra sua Bíblia. Capítulo 3. Vem cá, por favor, vem aqui. Você vai ler comigo aqui. Deus vai te usar aqui nessa noite. Vem cá. Vem cá, você só vai fazer a leitura do texto, porque você queria falar algo nesta noite. Vem aqui do meu lado. Enquanto o Brian vai chegando, tem duas pessoas que eu amo, está aqui conosco. Meu amigo Sidney. Deus abençoe sua vida, Deus seja louvado. E o Geraldinho também está aqui conosco. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória ao Pai. Irmãos, como é bom ver uma criança desejosa em falar acerca da palavra do Senhor. Que eu, na verdade, não sou eu, o próprio Deus. Fez com que eu te chamasse aqui para você ver o texto que você vai falar algo aí que é bênção, tá? Eu vou perguntar aqui e ele vai falar uma frase com isso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a faz conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Quem recebeu o avivamento, ouça a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quer viver avivamento? Ouça a palavra do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para viver um verdadeiro avivamento antes. Entendeu? Precisamos viver a palavra do Senhor. Avivamento, o pastor já nos antecedeu aqui, não é somente correr, pular, a glória alta, o aleluia, não. O verdadeiro avivamento é ter sede da presença do Senhor. O verdadeiro avivamento é sentir a presença ou desejar sentir a presença do Senhor. João louvou aqui, entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, ou glória. Então, para que eu venha a viver um verdadeiro avivamento,
eu tenho que desejar a presença, eu tenho que mergulhar na presença, eu tenho que me render a esta presença, oh glória. Abacuque no capítulo 1 e 2 ele faz alguns questionamentos ao Senhor. Senhor, até quando eu clamarei a Ti e o Senhor não me ouvirá? Ele começa a declarar o problema de Judá. Ele começa a declarar que em Judá existe injustiça, corrupção e uma frieza espiritual. O Senhor Deus responde ao profeta dizendo: calma, daqui a pouco eu enviarei o meu exército. Ou seja, Deus iria sentenciar o povo dele por causa da frieza espiritual, por causa da corrupção, por causa da injustiça. Aí o profeta fala novamente: Senhor, como é que pode o Senhor usar uma nação mais ímpia do que o teu povo para julgar? Aí Deus mais uma vez responde: filho, o meu povo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. No capítulo 3, Abacuque, em forma de oração e cântico, ele vai louvar ao Senhor. Nessa leitura a qual fizemos, é um cântico, é uma espécie de salmo ao Senhor. Então ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra, oh glória. Ele está declarando a Deus, primeiro, que ele ouviu uma resposta qual: o meu justo viverá pela sua fé. Mas ele vai trazer alguns conhecimentos. Ele vai dizer: ora, eu ouvi a tua palavra. Ora, quando eu leio as Escrituras, quando eu me debruço nas Escrituras, automaticamente eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Eu estou ouvindo o Senhor me ensinar. Eu estou ouvindo o Senhor me direcionar. Eu estou ouvindo Ele aplicar algumas lições para que eu venha seguir a hora, para te provar que é verdade aquilo que eu te falo. Quando alguém te manda uma mensagem por escrita, quando você lê a mensagem da pessoa que você conhece, quando você está lendo, a voz que vem na sua mente é a voz da pessoa que te mandou a mensagem. Se você nunca percebeu isso, depois faça um teste. Pegue uma mensagem que alguém te enviou por escrita. Quando você estiver lendo, a voz que estará na sua mente é a voz da pessoa que enviou a mensagem. É o profeta dizendo: quando eu li a tua palavra, a tua voz falou comigo. A Ti, Pai. E o Brian me ajudou aqui. Para viver o avivamento, eu preciso viver a palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso acreditar na palavra. Eu preciso entender que a palavra de Deus é poderosa em todos os seus efeitos. Abacuque, ele está fazendo um pedido ao Senhor, porque ele fala: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. E quando ele entende, ele ouve, ele compreende, ele fala: e eu temi. E eu tremi. E esse tremor não é de medo, é de reverência, é de reconhecimento de Deus realmente é Deus. Ora, nos versículos seguintes vai dizer: o Senhor veio de Temã, da montanha de Parã. Ele está revelando para nós acontecimentos passados que ocorreram entre o povo de Israel. Ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua fama.
eu ouvi os teus decretos, eu ouvi os teus ensinos, e eu vi, aleluia, nas Escrituras, quando o povo do Senhor estava saindo do Egito, na frente tinha uma nuvem que ia direcionando o povo, e durante o dia trazia descanso e conforto, mas na retaguarda tinha uma coluna de fogo ou glória. É ele entendendo que mesmo em circunstâncias adversas, Deus continua cuidando, Deus continua guardando, Deus continua protegendo. Nessa minha breve introdução, eu preciso aplicar algo na tua vida nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, eu não sei como foi a tua semana, nem o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: existe uma nuvem que está sobre a tua vida, que te guarda, que te livra, que te protege, que te direciona. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero aplicar na sua vida, mas existe um Deus do céu que nunca tirou os olhos da tua vida. Glórias a ti, Pai. Abacuque está dizendo: Senhor, eu lembro no terceiro mês que o povo saiu do Egito. O Senhor deu ordem a Moisés dizendo: olha, fala para o meu povo santificar hoje, santificar amanhã, lavar as suas vestes, porque no terceiro dia eu descerei e me apresentarei a ele. Êxodo capítulo 19, o texto vai dizer que quando Moisés avisa o povo se santifica no primeiro dia, o povo se santifica no segundo dia, ele lava as suas vestes. Isso significa purificação. Se santifica por quê? Porque daqui a pouco, no terceiro dia, Deus descerá no arraial da congregação. Para eu viver um verdadeiro avivamento, eu preciso antes me separar, me santificar, me purificar. Só assim eu vou ver a presença, eu vou sentir a graça, eu vou vivenciar da presença do Senhor. A Bíblia diz que no terceiro dia o monte fumegava, saía trovões, relâmpagos, e o hino que a mocidade, melhor os adolescentes, cantou aqui no início, um grande som de trombeta. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite: a mesma trombeta que soou no Sinai para apresentar o Senhor ao seu povo será a mesma trombeta que vai anunciar a volta de Jesus. A mesma trombeta. O texto vai dizer que o povo, os filhos de Israel, olhavam para aquela glória, aquela nuvem naquele monte, o sonido da trombeta, e eles tremiam e temiam diante do Senhor. Para eu viver um avivamento, é necessário separação, santificação, purificação. Terceiro papel da verdade: avivamento não é só para mim, avivamento não é só para a igreja. O pastor antecedeu aqui muito bem dizendo: primeiro, o avivamento ele tem que ser pessoal, relacionamento íntimo entre você e o seu Deus. Glória a Deus. Depois ele torna-se coletivo, depois ele torna-se regional, estadual, aleluia, nacional, até alcançar mundialmente. Pregador, o que você está dizendo? Seja a primeira faísca. Glórias a ti, Pai. Meu santo servo, Senhor. Fechar a porta e clamar a esse Deus. A oração é diferente. A oração não é para salvação. A oração não é por cura.
A oração não é por libertação de outras pessoas. A oração primeiro tem que ser: aviva, Senhor. Reacenda a chama do teu Espírito no meu ser. Olhemos para as nossas vidas. Quando o Senhor nos aceitou, nós éramos, aleluia, como meninos. Não parávamos, íamos de um lado para o outro para adorar e glorificar o Senhor. Ele, por sua misericórdia, nos batizou com o teu Santo Espírito. Fomos cheios da sua graça e da sua glória. Não tinha tempo ruim, mas o passar dos anos, sem nós percebermos, começamos a nos esfriar. Começamos a dizer: não é bem assim. Começamos a fazer algum tipo de interpretação dizendo: não é por aí. Mas a Bíblia ensina que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Glória! A chamada de Deus na minha e na sua vida hoje é: volta, retorna. Como na carta aos Efésios e Apocalipse, para a igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste e arrependa-te. Oh, glória! Faça uma autoanálise na sua vida. Veja as coisas boas que nós fazíamos para Ele. Aleluia! E começa a fazer uma introspectiva da nossa vida espiritual hoje e como era um tempo atrás. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda haverá uma chance de renovo para a igreja brasileira. Eu volto a dizer: seja a primeira faísca desse incendiar da presença de Deus. Deseje você primeiro a graça dele. Não espere curar ou poder. Faça você primeiro, na sua intimidade, na sua humildade, nas suas pequenas forças, mas faça. Glória a Deus. Biblicamente tem alguns caminhos, porque tudo que Deus faz, ou pelo menos a sua maioria, é condicional. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Condicional: se o meu povo fizer, eu faço. Se o meu povo der o primeiro passo, eu faço o resto do caminho. Como nós vemos em Joel, e a problemática é parecida. Havia uma devastação dos devoradores, dos gafanhotos e toda a lavoura de Israel, de Judá. O povo começa a se preocupar, mas a preocupação dos ministros era rasgar as suas vestimentas para mostrar para o povo do lado de fora que eles estavam se humilhando. Mas Deus fala para eles: rasgai os vossos corações. Aleluia. Joel capítulo 2, verso 12: todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos dá uma direção. Começa primeiro convertendo-se ao Senhor. Peraí, pregador, eu já sou crente há 30 anos. Eu te respeito, louvado seja Deus por isso. Mas por vezes você pegou um caminho que está indo para longe de nós. Você pegou uma rota, colocou lá no seu aplicativo, aleluia, e essa rota talvez está te levando para longe de Deus. Aí Deus te ama muito, tanto é que entregou o seu filho unigênito para morrer por você. Ele diz:
Vamos a Ti, Pai. Pegue o primeiro retorno dessa via errada e volte para a presença dele. O levado que mandou na gasore sai desse caminho errado que você vem percorrendo e talvez você nem percebeu. Pega o primeiro retorno e volta para a presença dele correndo. Como eu faço isso, pregador? Com jejuns, com choro, com lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Não foi por aquilo que ele não fez para você, mas foi por aquilo que você queria sentir a presença dele. Como falar, Jesus? Ou foi a última vez que você derramou lágrimas dentro da sua oração dizendo: Senhor, estou com saudade de sentir a tua presença. Estou com saudade de ouvir a tua voz falar comigo. Estou com saudade de sentir aquela chama que ardia no meu interior quando eu estava louvando teu santo nome. Converta, volta. Você sabe o endereço. E por vezes o endereço não é fixo. Não é apenas um cantinho de oração, não. O endereço é Pai. O endereço é Senhor. Faz de novo. Me dá mais uma chance para que eu possa te sentir e te servir. E não somente um serviço esporádico ou um serviço mecânico, que eu sei que eu tenho que estar no culto, nos dias que tem, entrar, ajoelhar, orar, cantar, e da paz do Senhor e voltar para casa. Do mesmo jeito não dá mais. E a culpa não são das pessoas, porque se tem uma coisa que eu aprendi, parar de culpar os outros pelos meus erros. Para de imputar sobre outras pessoas aquilo que eu não consegui realizar com minhas próprias forças. Ei, assuma diante dele. Conversava ontem com a minha filha e eu falando com ela. Nós precisamos orar com sinceridade diante dele. Diante de Deus não há como esconder nada. Não há nada em oculto, então não adianta querer mascarar uma situação diante dele, ele conhece. Então faz um favor para você mesmo, seja sincero: Senhor, eu errei. Não deveria falar o que falei, não deveria fazer o que eu fiz. Eu errei, me perdoa. Porque tem uma coisa que você não entende talvez, e eu já citei aqui: as misericórdias do Senhor é a causa de você, de eu, de nós não sermos consumidos. Olha para você e fala assim: como é que pode? Eu ainda estou vivo. Tantas coisas que eu já fiz, que eu já falei, que eu já entrei, e eu saí. E porque Deus te ama tanto. Porque Ele é tardio em graça. Porque Ele é longânimo. Porque Ele é paciente. E porque Ele não quer te perder. Mas a trombeta está suando. Daqui a pouco a trombeta vai suar. Ei, toma posição hoje em nome de Jesus. Pai. Faz um concerto hoje, você e ele. Porque a melhor coisa é quando nós somos sinceros com Ele. Porque Ele realmente te conhece. O coração do homem é terra que só Deus conhece. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. O 28, porque acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Somente depois. Primeiro eu preciso me converter, me arrepender, retornar para Ele, confessar os meus pecados, chorar na presença dEle. Somente depois derramarei o meu Espírito. Isaías 44 vai dizer assim: olha, derramarei água sobre o sedento. A tradução da Bíblia que eu possuo, ela fala assim, despejarei. Porque o derramar e o despejar tem uma breve diferença, velho. Que bom que você está aqui também. Porque o derramar eu posso esbarrar e derramar só um pouquinho. Mas o despejar, como diz o mineiro, entorna sobre o sedento. Uma condição: essa água só vai ser despejada se houver sedento, se houver terra seca. E ele continua: derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade. A presença de Deus não é só para você, vai alcançar os seus também. Ele continua: derramarei a minha bênção sobre toda a sua descendência. Graças a ti, Senhor. Aleluia. Eu vou caminhar para o final. A tradução que eu possuo é diferente do texto que nós lemos aqui. Porque aqui está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva a tua obra. Mas a tradução fala assim, realiza de novo as mesmas coisas maravilhosas que já fizeste. Faze-nas em nossos dias. A Bíblia está dizendo assim, eu ouvi a tua palavra, eu temi, porque a tua glória foi tremenda. Eu ouvi que o Senhor desceu no cume do Sinai, houve fumaça, trovão, uma trombeta, aleluia, glória. Eu ouvi também que quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, houve uma nuvem de glória que ninguém entrava e ninguém saía e ninguém conseguia ficar de pé. Oh, glória! Eu ouvi que o Senhor livrou o seu povo dos assírios, como Rabsaque, Senaqueribe queria invadir. O Senhor operou milagres. Eu ouvi: Senhor, faz de novo. Faz de novo em nossos dias. O verdadeiro avivamento consiste em palavra, oração e arrependimento. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Tem dois jovens que estão orando. O nome dele é Paulo e Silas. São presos porque pregaram a palavra. E são encarcerados porque estavam fazendo a obra de Deus com sinceridade. Colocaram ele num lugar escuro, prenderam seus pés. Mas nada disso impediu uma chama que ardia no coração dos dois. Mesmo nessa circunstância adversa, o texto diz: Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Presos, feridos, rejeitados, calados, amordaçados, mas não impediu de orar e cantar a Deus. O verdadeiro avivamento, ele consiste no
uma entrega total a Deus, mesmo em situações adversas. O texto vai dizer, de repente, houve um terremoto. As prisões se abriram, as cadeias caíram. Glória! A oração tem o poder de libertar das prisões. A oração tem o poder de nos libertar das cadeias, das amarras que querem nos fazer parar. Onde há oração, coração fervoroso, há ação de Deus. A Bíblia diz que Deus visitou o ambiente, abriu as cadeias, soltou as amarras, ao ponto de, ao invés dos presos fugirem, foram para perto de Paulo e Silas. A presença de Deus não afasta, ela atrai. Quem tem a presença de Deus, ele nunca vai afastar, ele vai atrair. Não se espante, disse, a partir desses dias, depois dessa festividade, pessoas começarem a querer se aproximar de você, porque você entendeu que precisamos sermos avivados. A Bíblia diz que o carcereiro vem, entra na cena, acende a luz, pega uma espada e iria matar ou tirar a sua própria vida. Aí Paulo grita, não te faças nada, porque todos aqui estamos. A pergunta que ele faz, o que eu preciso fazer para que eu e minha família sejam salvos? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. A salvação chega para você e para a sua casa. O verdadeiro avivamento é uma entrega, é uma rendição a Deus. Eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso me lançar aos pés do Senhor para vivenciar o avivamento. A pergunta que eu faço, o desafio que eu faço é: façamos que nem Abacuque. Assim como ele pediu, Senhor, faz de novo, opera novamente em nossas vidas. Nós, como igreja do Senhor, deveríamos fazer isso. Senhor, faz de novo. Assim como o Senhor fez em Atos capítulo 2, onde todos estavam reunidos num só lugar. De repente, no cumprir do Pentecostes, veio um barulho como um som de vento impetuoso, encheu toda a casa. Quando existe uma verdadeira rendição, uma obediência, porque dias antes Jesus diz a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não arredaram do cenário. Unânimes oravam ao Senhor: Senhor, envia a promessa, envia-nos a tua promessa, envia-nos a tua promessa. De repente, veio como línguas de fogo sobre cada um deles. Quantos crentes tinham ali? Cerca de 120, unânimes, com a mesma oração. Se você me permite falar para você, quando nos reunirmos para orar, não é apenas pelo meu problema, é uma oração unânime, com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, com o coração aplicado na mesma situação. Quer ver avivamento do Senhor? Tenhamos o mesmo propósito. Faz de novo. Faz de novo. Se coloque sobre seus pés. Eu vou orar.